Em 1980, uma doença misteriosa é identificada nos Estados Unidos. Quando foram detectados os primeiros 5 casos de pessoas com sinais de deficiências imunológicas graves na Califórnia, ninguém poderia imaginar que surgia uma das epidemias mais devastadoras da história da humanidade. Com o avanço das pesquisas, descobre-se que se tratava do HIV e a AIDS. Os jornais de todo o mundo começam a especular o que era aquela doença, e a alta incidência em homossexuais masculinos leva a imprensa a nomear a epidemia como câncer gay ou peste gay. Mas depois de 40 anos do início dessa história, como o HIV e a AIDS são noticiados nos dias de hoje? Bom, o estigma e a discriminação ainda são uma luta para entidades no mundo inteiro, e no Brasil, isso não é diferente. Mas antes de entendermos melhor essas questões, precisamos começar com uma pergunta simples. O que é o HIV e a AIDS? Primeiro, HIV é diferente de AIDS. HIV é a sigla para vírus da imunodeficiência humana, que ataca o sistema imunológico agindo nas células de defesa do corpo. Já a AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida, o estágio mais avançado da infecção causada pelo HIV, quando o vírus destrói as células de defesa e deixa o organismo mais vulnerável para outras doenças. Mas atenção! Nem todo mundo que tem o HIV chega à AIDS. Isso depende do sistema imunológico de cada um e, claro, do início do tratamento. Certo, mas e então? Como o HIV é transmitido? O HIV é transmitido por meio de fluidos corporais, como o sangue, sêmen e secreções vaginais. Então, o HIV não pode ser transmitido pelo beijo, suor, espirros ou pelo compartilhamento de alimentos. Somente através da relação sexual, compartilhamento de seringas, em acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados, na transfusão de sangue contaminado e na transmissão vertical, da mãe para o bebê durante o parto ou pela amamentação. O fato é que quando falamos sobre sangue e sexualidade, estamos falando de questões que ainda são um tabu para muitas pessoas. E por isso, o estigma e a discriminação criados lá nos anos 80 ainda são uma luta para as pessoas que vivem com o HIV nos dias de hoje. Segundo o levantamento feito pela UNAIDS, 8 em cada 10 pessoas vivendo com HIV ou com a AIDS acham muito difícil contar a outras pessoas que são HIV positivas. 15% das pessoas que vivem com HIV sofreram alguma discriminação em serviços de saúde nos últimos 12 meses. 64% das pessoas vivendo com HIV no Brasil já sofreram discriminação. Então, se o HIV pode ser transmitido pelo sexo, ele é uma DST? Não, a sigla correta é IST, ou seja, infecção sexualmente transmissível. O termo IST foi adotado em substituição à expressão doenças sexualmente transmissíveis, porque destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas. Mas atenção, ninguém morre de AIDS, e sim por doenças oportunistas que afetam o sistema imunológico. O HIV e a AIDS não têm cura, mas têm tratamento. Hoje, as pessoas que vivem com o HIV realizam o tratamento por medicamentos antirretrovirais, que evitam o enfraquecimento do sistema imunológico. Além disso, ainda existem os tratamentos preventivos, como a PrEP e a PEP, a profilaxia pré-exposição e a profilaxia pós-exposição. A PrEP é um tipo de prevenção que utiliza os medicamentos antirretrovirais de maneira contínua por pessoas não infectadas. Já a PEP utiliza medicamentos antirretrovirais durante 28 dias em pessoas que tiveram um risco de contato com o HIV, com a finalidade de impedir que o vírus se instale no organismo. Mas depois de toda essa explicação, como você pode contribuir com a prevenção ao HIV? Faça o teste frequentemente no período de 3 a 6 meses. Use camisinha constantemente e corretamente, ou seja, em todas as relações sexuais, no sexo anal, vaginal e oral.
Fale sobre o assunto. Quanto mais pessoas se informarem sobre o tema, mais fácil será diminuir o número de novas infecções e, principalmente, acabar com o estigma que atinge as pessoas vivendo com HIV. Então já sabe, né? Compartilhe esse vídeo com um amigo e ajude na luta contra o HIV, a AIDS e o estigma.